Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Que fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 26 de junho de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bom dia para você que já nos acompanha aqui no Facebook da 93 FM. Que privilégio nosso ter você aqui com a gente também. Você que está nos acompanhando de vários lugares do planeta pelo nosso aplicativo, o aplicativo da 93 FM, que você baixa em qualquer loja. Você pode também acompanhar a gente pelo site da Rádio 93 FM. Daí a nossa audiência mundo afora só vem crescendo. Quem está acompanhando pelo Face também pode nos acompanhar de qualquer parte do planeta, e é sempre um privilégio ter você com a gente aqui, ó, na 93 FM. Estamos no ar, hein? Transmitindo agora aqui pelo Face o nosso estúdio da 93. Você vai conhecer aqui os nossos queridos debatedores, vai poder acompanhar, tá me acompanhando aqui agora nessa abertura. Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua audiência, que Deus te abençoe todo dia e cada dia mais. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores, sempre com tchauzinho pra turma do Facebook que acompanha a gente com imagens, tá vendo tudo aqui, como bem disse JR, daqui a pouquinho vai conhecer aqui os nossos debatedores, mas você que acompanha a gente todo dia já sabe, e pra quem não sabe eu vou repetir hoje bem devagarzinho, sabe por que, JR? Às vezes tem gente que fala assim, repete o WhatsApp, começa a pular lá no Facebook. O WhatsApp é 96803-8319. É pelo WhatsApp que você participa também, conta suas histórias, pode mandar no Face? Pode, mas também pode mandar lá pelo WhatsApp, que o JR vai ler aqui durante o programa. Mas somente no WhatsApp, você manda pra gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora, da esposa do seu pastor e do esposo da pastora. Também manda o aniversário da igreja. É hoje. Quantos anos está fazendo? A gente quer agradecer a Deus. E se por acaso for aniversário da cidade onde você mora, manda pra gente que a gente quer orar. Muito bem, sua participação com a gente hoje aqui é muito importante, aqui no nosso WhatsApp da 93 FM já aberto com várias opiniões, você pode mandar aqui as suas opiniões e perguntas sobre os temas que nós vamos estar trabalhando no programa de hoje, assim como aqui no Facebook, enquanto estivermos aqui na nossa live de abertura. Não dura muito tempo, por mim ficaria o tempo inteiro, mas é uma questão importante que você vai acompanhando, vai conhecendo aqui os nossos estúdios, vai conhecendo os nossos debatedores. Vou apresentá-los agora, tá bom? Marcela Bastos, vou começar por aqui. Esse é o pastor Marcelo Gleiser, está com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Também está conosco o bispo Sérgio Nonato, aqui no nosso Debate 93. A nossa menina da mesa, Exane Alves, conosco também. E o pastor Vander Gomes, fechando o nosso time de debatedores aqui. A partir de agora são 11h07 na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 6. A defraudação aparece como um pecado específico e ligado à questão sexual. Eu quero saber, os debatedores concordam com essa afirmação? É uma afirmação compartilhada por um de nossos ouvintes aqui. Como definir o que é defraudação? De que forma isso acontece? Quais os perigos da defraudação? Como saber se estou sendo defraudado ou pior, se sou eu o defraudador? Existe defraudação emocional? Como remover esse pecado do meio dos jovens cristãos? Aí pergunto eu, só no meio dos jovens que tem defraudação? Vamos saber inicialmente, antes de entrar no texto bíblico, acho que é mais didático aqui, depois a gente volta para o texto bíblico. O que é defraudação? Como é que nós podemos definir essa palavra à luz do conhecimento bíblico e não apenas à luz
da etimologia da palavra, mas tendo as duas coisas como ferramentas aqui. Eu começo ouvindo o pastor Marcelo Gleiser sobre esse assunto. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores e bom dia ao pessoal do Face, bom dia a todos do Facebook também. Bom, JR, a questão da defraudação nesse texto especificamente, ela não tem nada a ver com pecado sexual, tá? A palavra defraudação, quando a Bíblia fala sobre pecados sexuais, geralmente a Bíblia usa a palavra porneia ou macheia. Mas nesse caso específico é uma outra palavra completamente diferente. O significado da palavra defraudação aí, nesse caso, significa tirar vantagem indevida ou lucro indevido sobre o seu irmão em Cristo. Literalmente em português, passar a perna. A edição revista e fiel da Almeida, que é um dos melhores textos em português que a gente tem, ela diz o seguinte sobre esse versículo: ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador. Então, há uma certa confusão dessa palavra com a questão do pecado sexual por causa dos versículos acima. Mas nesse versículo em especial, defraudar não tem nada a ver com pecado sexual. Defraudar tem a ver, sim, com passar a perna do seu irmão, ter lucro indevido em cima do seu irmão, ou, como o texto diz, enganar ao seu irmão em algum negócio. Bispo Sérgio Nonato, muito bom dia, seja bem-vindo. Concorda? Como pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia aos debatedores, aos nossos ouvintes, bom dia a todos, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui de novo. Mesmo abordando o assunto que o pastor Marcelo está abordando, dessa interpretação do texto, eu vou abordar aqui o e-mail, né, sobre essa defraudação acerca de relacionamentos, né? E a defraudação, na verdade, é um problema muito grande emocional que se cria nas pessoas, porque ela é de cunho emocional, ela saqueia a alma, ela traz um rombo tão terrível na vida das pessoas que sofrem a defraudação. Por quê? Porque quem pratica a defraudação, ele sugere cumprir com algo que não cumpre. Ela fala de um compromisso que não existe. Ela acaba praticando um engano que, na verdade, a gente vê que as pessoas estão sem temor. Isso está acontecendo em todos os lugares. Aqui o e-mail está dizendo por que está acontecendo muito na igreja. Isso acontece em todos os lugares onde há ser humano e isso é a falta de temor de Deus. A defraudação causa decepção, desilusão, magoa a outra pessoa, né? Causa uma ferida na alma, gera uma falta de autoestima muito grande, e isso gera também na pessoa que foi defraudada uma ira, um medo de novos relacionamentos. Então, conclusão, ela mexe com o emocional, com o psicológico das pessoas, que é muito difícil depois você conseguir reverter quem recebeu a defraudação. Nós precisamos tomar muito cuidado, nós como líderes precisamos acompanhar muito os relacionamentos, apesar de muitas pessoas no tempo que nós vivemos não concordar da satisfação, né, aos líderes acerca de relacionamentos, mas nós precisamos acompanhar, e é muito bom o debate de hoje para que as pessoas que estão nos ouvindo saibam que nós não queremos controlar, mas queremos orientar. Pastor Vander Gomes, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Como pensa o senhor esse tema? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Defraudação é uma ação de fraude, é uma mentira, um engano que alguém pratica com outra pessoa. Agora, não obstante a colocação do pastor Marcelo, o texto e o contexto da passagem de Tessalonicenses aborda a questão da sexualidade. Então, vamos partir por esse viés também, porque vários comentaristas acreditam que quando ele fala de defraudar, ele estaria falando de questões envolvendo a sexualidade. Ora, se essa premissa for verdade na interpretação do texto, de que aspecto isso seria coerente?
A defraudação seria a provocação de um desejo que você não pode atender no outro. Eu provoco no outro um desejo que eu não posso satisfazer. Se a vertente da interpretação no contexto da sexualidade for correta, eu estou partindo dessa premissa, então nós precisamos entender a defraudação desta maneira. Agora, defraudar é provocar uma fraude em relação ao outro. E num outro lado, no outro aspecto, o pastor Marcelo já colocou aqui, que é o aspecto do relacional e até no que diz respeito aos negócios do indivíduo. Mas essa é a minha visão do texto, JR. Muito bem, quero ouvir também a nossa menina da mesa de hoje, Exane Alves. Muito bom dia, Exane, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, ouvintes. Eu acho que hoje nós estamos trazendo um tema, né, ao mesmo tempo bastante polêmico e, ao mesmo tempo, necessário ser esclarecido. Né? Falar em defraudação, eu acho que nos leva, muitas vezes, a falar sobre abuso, né? O abuso dos mais diferentes tipos, não só sexual, mas também o sexual, o abuso moral, o abuso físico. E eu acho que a gente vive um tempo onde as pessoas têm sido abusadas e têm abusado continuamente. E a defraudação, como o pastor bem disse, né, ela fala de eu despertar no outro algo que eu não pretendo atender ou algo que eu não pretendo me comprometer. E isso, de certa forma, está relacionado ao abuso. Né? Quando eu vou despertar no outro aquilo que eu não me responsabilizo por ele. Então, eu acho que é um assunto importante e que muitas vezes é velado. É velado por aquele que é defraudado e é velado por aquele que defrauda. Então, trazer esse assunto às claras, trazer esse assunto para o nosso debate, realmente pode esclarecer muitas coisas e modificar alguns fatos da história futura. Eu quero fazer uma colocação aqui. Teve uma ovelha minha agora, passou uma mensagem, e eu perguntei a ela assim, eu posso citar isso aqui? E ela falou o seguinte para mim: eu fui uma defraudadora, fui defraudada e aprendi a defraudar. Por isso vivo desequilibrada, com culpa de tudo que vivi na minha vida toda. Me sinto um lixo, mas depois de domingo estou ouvindo a voz de Deus, de uma mensagem, né? 38 anos defraudando, 38 anos paralítica, doente, preciso procurar o Senhor no gabinete para confessar ao Senhor. Por isso vivo desequilibrado. Caramba, eu estou ouvindo isso de uma ovelha minha que está passando a mensagem, que está ouvindo o debate. Verdade. Então, esse é um processo difícil, a gente está analisando esse tema e a gente traz aqui, à luz das escrituras, a importância de se analisar a palavra dentro do seu significado original e também tendo aqui a abordagem do contexto para que isso crie para todo mundo uma ideia. Se a gente tomar por parte aqui, ou como base, a palavra defraudação, a palavra defraudar no seu original, como gerar prejuízo, inclusive financeiro a alguém, aí a gente tem a ideia aquele que frauda o fisco, aquele que é corrupto, aquele que está fraudando alguma coisa. Então essa palavra fica bem clara para o nosso contexto, acho que todo mundo consegue identificar e entender isso de uma maneira muito clara e muito objetiva. Tomando por base o contexto, que a outra linha de interpretação que nós temos aqui, me parece que elas são complementares, elas não são concorrentes, elas são complementares. A gente tem um contexto em que a questão da sexualidade ela é apresentada, onde nós temos aqui, inclusive, uma expressão que é muito forte. Essa é uma expressão muito forte. Enfim, não há nenhuma expressão que não seja forte aqui, né? Mas no versículo 6, onde entra esse texto, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, a conclusão do versículo é: porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então não é uma coisa que fica assim nas mãos do homem, para o homem resolver. A definição, ela tem como ação divina. Podemos ter aqui um consenso, irmãos, de que defraudar é produzir uma ideia daquilo que não vai acontecer, é dizer, olha, vai ser assim, mas não vai ser, de alguma forma promover um engano, é um encantamento falso, é uma forma de manipulação, é uma maneira de produzir relacionamentos tóxicos. Nós podemos admitir que estas são definições adequadas para a palavra
no texto, ou nós devemos aqui dizer assim, ó, o texto diz isso, mas vamos tratar sobre a palavra, para as pessoas entenderem. Como é que vocês analisam? Fiquem à vontade, tá? Eu acho particularmente que isso abrange um campo vasto e, assim, o apóstolo Paulo, ele está pegando uma igreja aqui, está discipulando essa igreja, orientando essa igreja, né? Que é o nosso papel como líderes. E mais quando você veja que ele vai citando, abordando vários assuntos, né? Mas nós podemos abordar a defraudação como um campo muito vasto em todas as áreas e realmente orientar e discipular para que as pessoas sejam nascidas de novo no Evangelho, mude o comportamento no Evangelho, se arrependam do que fez e comece uma nova vida. Se a palavra defraudar, ela significa levar vantagem sobre o outro, a gente pode pegar isso num contexto muito maior. E isso está literalmente ligado à questão do engano. Está ligado à questão de enganar o outro. Então eu posso enganar o outro emocionalmente. Fazer promessas ao outro, como foi dito aqui, que não irão se cumprir para que eu leve vantagem. Fazer isso de forma premeditada. Justamente para que eu leve vantagem naquele relacionamento, enganando o outro, levando o outro a fazer o que eu quero que ele faça, para que eu me satisfaça. Depois que eu estiver satisfeito, eu abandono o ponto final. Então, essa questão de você levar vantagem sobre o outro não é só uma questão financeira. É uma questão que envolve todos os aspectos, incluindo a questão sexual. Quantas vezes a gente ouve histórias de pessoas que prometem, eu vou casar com você, nós vamos ficar noivos, vamos ter relação porque nós vamos nos casar, e não acontece nada. Justamente, simplesmente porque você queria levar vantagem sobre o outro e enganou o outro para que isso acontecesse. Então, defraudação acontece em vários aspectos. Toda vez que você engana o outro para proveito próprio, você está defraudando alguém. Eu concordo, JR, que não há nenhum problema de nós fazermos a definição etimológica da palavra aplicando em todas as áreas da vida. Até porque no versículo anterior, ele fala do patos da concupiscência, isto é, da doença dos desejos. Então, a doença dos desejos, no versículo 5, pode ser aplicada em várias áreas. Verdade. A questão dos desejos em relação ao dinheiro, em relação à ambição, né, toda a corrupção, essas coisas que a própria carne humana deseja, aquilo que nós estamos inclinados a fazer, não só no aspecto da sexualidade, como nos outros aspectos. Então, realmente, o texto, ele nos permite numa interpretação um pouco mais elástica. Eu concordo com aquilo que você colocou e os debatedores aqui também. Eu acho que se nós olharmos de uma forma mais social, né, trazendo até mesmo para um contexto cultural, porque eu vejo que hoje a gente vive defraudações que se tornam até culturais. Eu acho que teve um debate aqui que a gente falou muito sobre levar vantagem, eu não me lembro exatamente qual era o tema, mas a gente percebe que culturalmente isso se torna às vezes um hábito, né? Se você não leva vantagem, você é bobo. E levar vantagem sobre o outro é algo muito sério. Mas eu acredito também que nós temos dois aspectos importantes, né? Olhar como o defraudador pode ser ajudado, e a questão, né, da confissão, como o pastor ressaltou aqui, né, do depoimento da sua ovelha, é fundamental, porque a confissão é você assumir que existe alguma coisa que você não consegue lidar e você precisa de ajuda. E o caso também do defraudado, que precisa de ajuda tanto para poder se posicionar, porque a gente entra no âmbito também da autorresponsabilidade, do livre-arbítrio, onde eu preciso me posicionar sobre o que o outro faz comigo. Mas é claro que as coisas às vezes tomam um ponto que chega a ser patológico. E a gente precisa de influência, de ajuda de outros profissionais. Agora, é claro que a palavra ela é muito exata naquilo que nós podemos fazer para que a defraudação não se torne de fato um hábito, não se torne de fato uma forma, um estilo de vida para nós. Então eu acredito que através da palavra a gente possa encontrar uma forma de sanar isso. Mas é algo que precisa ser combatido e trazido à luz. Doutora, a senhora colocou no início, inclusive, e eu acho muito coerente, o defraudador é um abusador. Ele usa do engano, da mentira, para tirar algum proveito, alguma vantagem para ele mesmo, em qualquer área que for. Isso é uma carnalidade. Paulo está apontando isso como um pecado que tem que ser combatido. E que isso pode estar ligado não só, e não está só ligado à questão da carnalidade, do pecado humano,
mas das enfermidades, das patologias, porque a palavra paixão vem da mesma raiz, das doenças que nós trazemos no psiquismo humano. Então, realmente, extraordinário. A gente tem que tratar o ator e a vítima. Exatamente. E a vítima, então, é terrível. O que ela sofre com a defraudação, né? Terrível. Agora, eu tava aqui lembrando de como, quando o Senhor realmente há uma conversão e ele entra na nossa vida, e aí eu lembrei aqui do texto de Zaqueu, né? Quando ele vai falar, se eu tenho defraudado, né? Eu restituo 4 vezes mais. Por quê? Porque ele teve ali um encontro com o Senhor, né? E naquele momento ele resolve tomar uma atitude contrário ao que ele achou ou que estavam falando acerca do que ele estava praticando. Então, é importante nós entendermos que não basta estar indo à igreja. É importante realmente nascer de novo e querer uma mudança de comportamento, ainda que a sua fama seja terrível até aqui, e você encontre Jesus e mude. É interessante a gente lembrar, e vocês trazem isso de maneira bastante clara, que Deus conhece todas as coisas. E que uma pessoa pode planejar alguma coisa, pode agir de alguma forma, e na verdade a pessoa acha que não está sendo identificada pelo outro. O defraudador, e especialmente ele é um ator, ela é uma atriz, ele encena. Então tem um ouvinte dizendo aqui, olha, o camarada se aproximou de mim, eu era virgem, 20 anos, e aí ele se aproveitou. E não são poucos esses casos. O pastor Marcelo até descreveu um pouco disso. Então, esta pessoa é uma pessoa que atua como se fosse um ator, uma atriz. Ele tem um desempenho, ele transmite confiança, por isso que engana. Porque aquela pessoa que você já desconfia, você não confia. Isso é uma coisa básica. Se você desconfia, você não confia. Você só confia em quem te passa a confiança. E tem pessoas que têm uma habilidade de ler as suas características e aí constrói uma confiança para que você confie nela e depois ela seja a pessoa que vai defraudar. Isso é do ponto de vista financeiro, ponto de vista emocional, ponto de vista sexual. As pessoas constroem isso de uma forma impressionante. E quando a Bíblia traz isso, ela está dizendo que isso é do ser humano. Isso está aqui atrelado à nossa carne. Isso é fruto do pecado. E a gente acha que determinadas coisas mudam superficialmente. Você pode mudar o penteado, você pode mudar o estilo de roupa, você pode mudar o tipo de linguagem, você pode mudar a maneira como você se assenta à mesa, como você usa os talheres, tudo você pode mudar uma série de coisas, mas você, para mudar interiormente, você precisa de alguém que seja dentro. E a única forma que tem é do Espírito Santo. Então você precisa de uma ação sobrenatural. Então esse tratamento espiritual, já que nós estamos falando da ação do Espírito Santo, a gente às vezes transfere isso para o homem. Acho que o homem, quando disciplina alguém, quando estabelece ali até uma ação coercitiva, né? Uma ação, você vai repetir isso, vai fazer isso. Não, agora ele já tem esse hábito, já mudou o hábito. Mas se não mudar por dentro, está mudando apenas um comportamento. Você pode se acostumar a acordar todos os dias às 6h19. 6h19. Estabeleceu o horário, todo dia, você põe o despertador, acorda, daqui a pouco você não precisa mais do despertador, você já vai acordar, seu horário biológico vai se adaptar a isso. Agora, questões espirituais não se resolvem assim, aparentemente elas podem parecer solucionadas, mas elas precisam de um aprofundamento maior. Isso não é fácil, porque isso não depende apenas de um discipulador, ela depende do indivíduo, porque o discipulador pode estar sendo enganado. O defraudador pode estar defraudando, inclusive, o pastor, o líder, o discipulador. Como é que a gente atua, meus irmãos, para poder resolver esse assunto? Para atingir a pessoa, para trabalhar com ela e desafiá-la a ela que se considera o que hoje o Espírito Santo está revelando. Foi o que aconteceu com a ouvinte, o Espírito Santo está falando com ela. Olha, você é defraudadora, você é defraudador. Se o Espírito Santo está falando com alguém, qual deve ser a postura desse alguém diante disso? JR, esse convencimento é muito difícil à luz do que você está falando aí, né? Esse convencimento só pelo Espírito Santo, e nós só vamos convencer pelo Espírito Santo usando a palavra, né? Eu acho que não existe outro instrumento mais
poderoso do que a palavra de Deus, né? Então, é a frequência, é a palavra que vai convencer que ele está defraudando e que ele precisa mudar, e a partir da palavra que ele recebe, ele tomar uma atitude de realmente ser transformado. E aí o Espírito Santo ele vai abrir uma brecha para o Espírito Santo realmente agir. Que se ele se trancar e ele não quiser ouvir, e ele não quiser entender a palavra, a gente vai ficar ali batendo, né? Malhando em ferro frio. Então, realmente, é pela palavra. Nós temos uma grande limitação, tanto no processo de aconselhamento, quanto na própria terapia. O indivíduo precisa desejar, ele precisa querer. Eu não tenho como imputar a ele uma santidade, uma vida com Deus, deixar que o Espírito Santo trabalhe. Não, ele tem que querer, ele tem que ter essa consciência. Ele tem que construir isso dentro dele. Isso é uma coisa difícil também de ser feita. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda no convencimento. Desde o trabalho do convencimento da mente humana até o processo restaurador, o Espírito de Deus pode trabalhar em todos nós. Então isso é maravilhoso. Agora, é fundamental que o indivíduo permita. Jota, eu acredito que existem duas armas poderosíssimas que a gente pode usar para transformar o indivíduo. Óbvio, em primeiro lugar, a palavra, ela entrando na mente, ela vai modificar a mente do indivíduo, vai modificar o modo como o indivíduo pensa. E em segundo lugar, Jota, existe todo um trabalho, e aí eu tenho 2 especialistas aqui na mesa, todo trabalho teopsicológico em relação a esse indivíduo. Porque muitas vezes a gente pensa que só se sentar e discipular vai resolver, e não resolve. Existem crises mais profundas que talvez sejam trazidas de relacionamentos com o pai e com a mãe, e que a pessoa não consegue se desvencilhar sozinha. E aí talvez as armas dessa teopsicologia possam ajudar e serem fundamentais a entrar em caminhos que talvez o simples aconselhamento pastoral não consiga. E aí existe a questão, eu não sei se o pastor Wander trabalha com isso, a questão da neurociência, da neurolinguística, dessa transformação da linguagem mental que vai mudar o comportamento. E o apóstolo Paulo vai citar isso em Romanos 12, onde ele diz, olha só, transformáveis na renovação da vossa mente. Antes de haver neurolinguística, o apóstolo Paulo já falava isso. Tem que transformar pela mudança da mente, pela mudança de pensamentos. Então existe todo esse processo pelo qual eu vou inserindo na mente da pessoa, e aí existem vários mecanismos pelos quais eu posso ir inserindo na mente da pessoa novas palavras que vão gerar uma nova vida. É um fato interessante, só para terminar. Claro. Que o pessoal que trabalha com neurolinguística, eles dizem o seguinte, que as atitudes, os comportamentos, ou mesmo as sensações e sentimentos, eles são transformados na vida da pessoa a partir de dois movimentos. Eles dizem, em primeiro lugar, pela questão da fisiologia, a questão corporal. A atitude corporal muda o que é no interior. Então, uma pessoa que anda cabisbaixa, ela transfere essa atitude cabisbaixa para o seu interior, gerando uma atitude mais triste, mais depressiva, enquanto que uma pessoa que anda com uma atitude mais positiva, ela gera isso para o seu interior. E, segundo lugar, mudando as imagens mentais que você tem a respeito da situação e de você mesmo. E a nossa função como pastores, através da palavra, do ensino da palavra, transformar a mente da pessoa, mudando as imagens mentais que a pessoa tem de si mesmo, de vítima, para alguém que deixa de ser vítima. Perfeita a colocação do pastor Marcelo, porque exatamente isso, né, o conceito de estado emocional, mudança de estado emocional que vai me gerar uma mudança de comportamento. E quais têm sido as minhas imagens internas que têm me favorecido a ter um estado emocional propício à santidade, né? É um processo que começa na nossa mente, mas que atinge toda a nossa forma de ser e de viver, mas que eu preciso modificar essa mente. É claro que o Espírito Santo vai nos convencer de que isso precisa acontecer. Se não me convencer, não adianta. Pode o meu pastor falar, meu discipulador, quem falar. Mas o Espírito Santo vai me convencer disso. Apesar de que, se eu acredito que existe uma liderança também separada por Deus para me conduzir, eu vou estar atenta à exortação que eu posso receber nesse sentido. Mas esse padrão de modificar as minhas imagens internas para que eu tenha um estado propício a essa santidade é fundamental. Interessante, ontem à noite mesmo eu trabalhava com um rapaz que tomou uma decisão de romper o adultério e buscar o casamento dele.
E a forma como ele conduziu, ainda que inconsciente, né, de mudar a imagem interna daquela que hoje é a pessoa quem o atrai fisicamente, para poder se livrar desse pecado, tem sido fundamental para que ele resista. E aí, né, eu coloquei para ele, agora você precisa mudar a forma de ver a sua esposa, porque é isso que vai levar você para perto dela também. Mas é um processo que começa internamente, e a renovação da mente é fundamental nisso. É muito bonito porque a gente vê que todas essas teorias, todas essas metodologias que a gente busca hoje para o desenvolvimento pessoal, elas estão todas na palavra de Deus, né? E quando a gente percebe que não consegue de alguma forma associar isso à palavra de Deus, precisa nos chamar a atenção. E esse conceito do estado emocional, através da mudança da fisiologia e das imagens internas, ele é fundamental e pode facilitar muito esse processo. É aquilo que eu vou colocar para dentro, é aquilo que eu vou alimentar na minha mente e aquilo que, claro, eu vou externalizar. E a fisiologia vai contribuir para isso também. E, consequentemente, vai gerar uma mudança de comportamento que deixa de alimentar essa minha carne, que deixa de alimentar essas minhas fraquezas que me conduzem a uma defraudação. Então, isso pode ajudar em muitos nossos ouvintes. Eu vejo com isso, JR, como que hoje, cada vez mais, né, a situação é tão séria nas nossas igrejas, no campo do aconselhamento, porque não é só o pastor hoje que faz aconselhamento, não é, Marcelo? Nós temos hoje pessoas na área de família, né, discipulando outros, células. É muito sério você que está aconselhando alguém. Você tem que ter conhecimento, você tem que buscar o conhecimento, você tem que ter preparo espiritual, você tem que ter uma coerência. Porque, veja bem, JR, a questão da defraudação, nós temos uma situação que não está sendo discutida aqui, porque ela é complexa mesmo, de pessoas que defraudam e acreditam que estão fazendo certo. Ela está tão patologizada, ela tá tão doente. Tão defraudado, né? Ela tá tão doente na constituição dela. Eu tô falando isso dentro da nossa comunidade de fé. Claro. Eu não tô falando de gente de fora, louca, incircunciso filisteu, não. Eu estou falando de gente na comunidade de fé que tá tão adoecido que acredita que o que tá fazendo, tá defraudando o outro, mas acredita que tá certo. Acredita que tá fazendo bem a pessoa. O assunto é seríssimo. Então, hoje, requer de nós, pastores, líderes, conselheiros, líderes de qualquer área da igreja, qualquer grupo pequeno, qualquer célula, qualquer ajuntamento de pessoas na igreja, uma competência, uma seriedade quanto a esses assuntos. O mundo está cada vez mais complexo, a mente humana está cada vez mais complexa com todos esses estímulos diante de nós, e esse é um assunto muito sério que daria aqui vários debates. Como foi colocado aqui desde o início pela doutora, o problema do abuso, que hoje está em voga na sociedade inteira. Um assunto seríssimo, que é muito praticado nos nossos arraiais. É verdade. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela contribuição e quero lembrar a importância de se conhecer a verdade para ser liberto. Amém. Não existe liberdade sem conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade tem uma ação que é divina, ele se revela a nós, mas tem uma ação que é humana, que é perseverar. Veja que a igreja, quando nasce, lá em Atos 2, a descrição dela é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverava também na oração, na comunhão, partir do pão, mas ela se inicia perseverando ali na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos criaram alguma coisa? Eles não criaram absolutamente nada. Os apóstolos traduziam e transferiam para as pessoas aquilo que Jesus havia compartilhado pessoalmente com eles ao longo dos 3 anos, ou seja, aquilo que Pedro diz, o que nós vimos, né? Como podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Eles compartilharam isso e essa era a fala deles com todas as pessoas. Onde é que isso está? Está na Bíblia. Então hoje nós temos acesso àquilo que os apóstolos compartilhavam com os novos crentes. Então, quando você quer saber o que os apóstolos compartilhavam com os novos crentes, com as conversões que aconteciam ali, estão todas na palavra do Senhor. Então, estão todas disponíveis. Pode ser que alguém queira um raio, queira um anjo que apareça, queira um smartphone celestial, quer algum tipo de ação sempre com muito glamour, com muita fumaça, com muito holofote.
Mas lembre-se que Jesus, ele se separava das pessoas e ficava à parte. E era à parte com o Pai. E quando ele falava sobre a oração, ele dizia só: entra no teu quarto e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Algumas coisas nós perdemos porque não buscamos. Embora a declaração de Deus seja essa: ele se revelou a nós. E a partir da sua revelação nós vamos buscá-lo. A perseverança é uma resposta para a declaração de amor que Deus fez por nós. Estamos juntos no Debate 93. E eu quero agradecer a sua companhia, você que nos acompanha aqui no Facebook da 93 FM. Nós encerramos aqui essa nossa live de abertura, 40 minutos de live de abertura. Muito obrigado a você pela sua companhia. Compartilha, é sempre muito importante, porque uma fala como essa pode ser multiplicada no coração de muita gente. A gente não sabe quem é, não marca ninguém não, só, entendeu? Se marcar alguém fica chato, né? Você compartilha, porque com certeza vai ser uma bênção para a vida de todo mundo. Obrigado, Deus abençoe. Nós continuamos aqui no rádio, no aplicativo e no site da 93. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado a você que nos acompanha, nós estamos juntos, essa é a 93 FM, esta que é a rádio do povo de Deus. Marcela Bastos. Gente, olha só, depois de ser confundida com a irmã e de ficar 11 dias presa por engano, presta atenção nos nomes delas. A Daniele Estevão Fortes, vou fazer um destaque, a Daniele é com 2 L's e é no final. Recebeu uma carta de Daniela, com um L só e A no final, Estevão Fortes, que é a irmã dela, em que essa irmã, Daniela, pede perdão e diz querer mudar de vida. Então, deixa eu explicar aqui. A Daniele foi confundida com a Daniela e acabou sendo presa no lugar da Daniela, tá? A Daniela, elas são muito parecidas fisicamente, são praticamente homônimas. A Daniela havia cometido um roubo, 2 roubos, aliás, numa loja em Duque de Caxias. E aí as câmeras pegaram, enfim, havia essa ordem de prisão, só que na ordem de prisão saiu o nome da irmã, a Daniele. E aí, um dia lá, a Daniele foi prestar um depoimento na delegacia, chegaram lá, puxaram, viram que ela tinha uma ordem de prisão contra ela e ela foi presa no lugar da irmã. E aí ela passou 11 dias presa por engano. Quando ela saiu, ela recebeu a carta da irmã que diz o seguinte: meu amor por você me fez querer nascer em Cristo e viver sem ilusão. Agora é tão diferente. Me perdoa por te fazer passar por essa tribulação. Eu não tinha noção de como doeria tanto. E eu sei que ainda vou sofrer muito. Mas se for da vontade de Cristo, eu aceito. Só que a Daniela mandou essa carta. Mas ela continua desaparecida. E a Daniele, que ficou presa no lugar dela, disse que perdoa a irmã sim, mas que gostaria que a irmã respondesse na justiça pelos crimes que cometeu. E aí a gente pergunta, quais são os sinais de um verdadeiro arrependimento? O que nos diz a Bíblia sobre reconhecer culpas e a caminhada para uma nova vida? Então a menina ficou presa. Isso. A inocente ficou presa há 11 dias. 11 dias. 11 já está solta. Já está solta. Já está livre. Muito bem. E a irmã, que é a culpada, fugiu. Está desaparecida. Nesse ínterim, ela fugiu. Mas mandou um e-mail para mandou uma mensagem. Mandou uma carta. Carta? Carta mesmo. Aham. Escrita. E aí essa menina recebeu a carta, mas está dizendo, olha, isso não está certo. Eu mudei. Quem disse que mudou de vida foi a que está ainda. A foragida. A foragida, isso aí. Então vai deixar claro. A foragida é que diz que mudou. Que o sofrimento da irmã fez com que ela reconhecesse a Cristo e que ela se arrepende do arrependimento, etc e tal. E a irmã que ficou presa no lugar disse, ok, eu te perdoo, mas gostaria que você aparecesse e cumprisse a sua pena. E aí, debatedores? Uau! Confusa a situação, né? Porque o arrependimento não fez com que ela voltasse para assumir a responsabilidade do que ela tenha cometido, né? E essa irmã pagou um preço inocentemente por ela, mas precisa perdoar, né? O perdão é indiscutível. Porém, como que a gente conduz esse arrependimento ou as consequências do ato que tenham sido feitos por essa irmã que está foragida, se ela não aparece para assumir isso, né? Então,
é bem confuso, porque a gente vê nos nossos dias, às vezes, um arrependimento que isenta a responsabilidade. Me dá a sensação de um arrependimento parcial. Não, realmente, eu me arrependo do que eu fiz, mas eu não vou assumir a responsabilidade por isso. Eu vou ficar quietinha aqui. Ou eu não vou assumir isso diante das pessoas, né? Como é que funciona isso, né? Porque o arrependimento, ele precisa ser total, né? Tanto espiritualmente quanto nos meus próximos atos após esse arrependimento. E eu acho que esses próximos atos é que vão solidificar isso, né? Dentro do mundo natural também, mas essa solidificação acho que também vai interferir no nosso mundo espiritual. Sabe, Jota, houve um debate alguns anos atrás nos Estados Unidos sobre um tema chamado salvação pelo senhorio. A ideia era o seguinte: você é salvo pela graça, pela fé, pela graça por intermédio da fé. Basicamente isso. Só que se foi levantada uma questão, e a questão é a seguinte: a Bíblia diz que você tem que reconhecer Jesus como Salvador, aquele que te salva, como Senhor. E a palavra Senhor do grego Kyrios significa dono absoluto da sua vida, aquele que manda e desmanda. Portanto, no ato de reconhecimento de Jesus como Salvador da sua vida, deveria estar incluso também você se reconhecer, como o apóstolo Paulo vai falar nas suas cartas, eu, Paulo, servo, e a palavra servo no original é doulos, que significa escravo, você se reconhecer como escravo de Cristo, alguém disposto a obedecer a Cristo em tudo. Então não é um simples reconhecimento de que ele te salva, é o reconhecimento de que ele te salva para que você o obedeça, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, onde ele fala, olha só, eu prego o evangelho para vocês gentios pela fé com o objetivo de levá-los à obediência. Então, a grande questão era justamente essa. Eu reconheço um Jesus que me salva sem o compromisso de obedecê-lo, ou no ato de reconhecimento de Jesus como meu Senhor e Salvador, eu devo estar pronto a reconhecê-lo como dono da minha vida, e eu devo estar pronto a reconhecer a mim mesmo como alguém que vai lhe obedecer a vida inteira. E aí a gente se lembra daquela frase do Dietrich Bonhoeffer, onde ele fala sobre a graça barata. É uma graça que não custa nada pra gente, mas custa tudo pra Deus. Ou seja, eu tô salvo, mas isso não significa nada para a minha vida, não deve haver mudança de vida, não deve haver transformação de vida. E, infelizmente, essa graça barata ou salvação sem senhorio é o que é pregado hoje em dia. Vem à frente, reconhece Jesus como Salvador, tá salvo, ponto final. E o cara continua no bar, continua no boteco. E, sem querer entrar mais profundamente nessa questão, é a causa da gente ver tantas, abre aspas, estrelas dizerem: eu me converti, eu sou gospel, e um mês depois continuaram na mesma vida que estavam antes. Por quê? Porque basta ir à frente e dizer: eu tô salvo, ponto final. E se tem uma coisa que não existe, é arrependimento pela metade, né? A própria palavra no original grego, a metanoia, é você mudar a direção de maneira oposta, total. Então, se uma pessoa se arrependeu, ela vai buscar a outra direção. Eu acredito aqui que, pelo caso contado, que a menina possa ter até se convertido a partir do sofrimento da irmã. Tá faltando um discipulado com ela, né? Tá faltando mostrar a ela, né, que ela precisa agora levar essa fé avante, crescer, e faz parte do processo desse crescimento espiritual é ela acertar a sua vida nas questões que estão pendentes. Então é possível. Agora, arrependimento é mudança completa, total e absoluta de direção. É isso que a Bíblia nos ensina. O que ocorre é que algumas questões é que, por exemplo, eu creio realmente no que a palavra diz. Eu vou usar uma fala do pastor Marcelo só para ilustrar aqui algo que eu quero falar, né? Não que eu entendi perfeitamente o que ele falou quando ele diz: a pessoa vem à frente, aceita Jesus, está salvo. É uma verdade, porém não para ali. A gente tem que ter um acompanhamento, uma consolidação, um discipulado, uma transformação de vida. Claro que se o cara vai ali, aceita Jesus e Jesus volta, eu creio na salvação dele ali naquele momento, né? E aí, mas as pessoas estão, por causa dessa banalização, elas estão perdendo a consciência de que, primeiro, todo pecado tem a sua consequência. Deus nos livra do inferno, nos livra de perecer, mas não nos livra das consequências que nós temos que passar por causa dos erros. Está aqui a Daniela, que foragiu, e a Daniele sofreu. Agora, claro que a justiça já sabe que não foi a Daniele, mas a Daniela precisa aparecer, que ela não vai viver fugindo, achando que está em Cristo e que nunca vai acontecer lá na frente, né, da justiça pegá-la. Ela pode passar 20 anos, o que for,
foragida. Em Cristo, ser uma santa mulher de Deus, a hora que ela aparecer, ela vai ter que pagar com os erros que ela cometeu, porque isso é consequência do pecado. Claro que umas consequências são piores, outras mais brandas, né? Mas de acordo com o que se cometeu. Então, ninguém está livre das consequências. E por causa dessa graça banalizada que se prega, as pessoas estão achando que é só ir lá, né? Exatamente. E pronto. Eu falo algo, eu sou um adepto disso, eu faço apelos lá na igreja, você quer entregar sua vida a Jesus, vem à frente. Mas eu falo algo pro pessoal constantemente, eu só vou ter certeza que você realmente entregou sua vida para Jesus, não hoje, mas no progresso da sua vida. Né? O autor Jay Packer, ele diz algo que é o seguinte: a única certeza que alguém tem de que um dia se encontrou com a cruz é mostrar essa cruz todo dia. Então eu só vou ter certeza que o cara realmente se converteu lá na frente 1 mês depois, 2 meses depois, quando olhar para a vida dele e ver os frutos daquela conversão. Então a Bíblia fala isso: pelos frutos conhecereis. Então essa banalização, o cara veio à frente, tá salvo, vamos falar, maravilha, festa do céu, crente. Isso tem que ver a vida da pessoa. O senhor fez uma colocação maravilhosa das estrelas que estão nos altares fazendo um monte de besteira. Exatamente. E assim, eu sou muito radical quanto a isso, de querer saber quem está ali. Mas a gente precisa realmente continuar pregando essa palavra e banindo essas pessoas do altar. Um versículo, até para sintetizar o que vocês dois pastores estão dizendo muito bem, é quando Paulo em Romanos 6 diz assim: que digamos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça superabunde? Não, de forma nenhuma. Ele responde. Porque eles pegam 5:20 achando que onde abundou o pecado superabundou a graça. E fica só nisso. Aí não leu 6:1. E sabe o que acontece? Há um afã, um afoite de querer que as estrelas, abre aspas, lá de fora do mundo, entregue sua vida a Jesus. E aí o cara que canta lá no mundo, o cara que é ator, foi na igreja, entregou sua vida a Jesus, ele tá salvo. E você olha pra vida dele um mês depois, não mudou nada, não, mas ele é crente. Olha, não pode julgar o irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia diz o seguinte: vocês não podem julgar os de fora Deus julgará, mas os de dentro é responsabilidade de vocês. Isso aí. Esse processo julgamento aqui é outra coisa também. Mateus 7, julgamento é outra coisa. Exatamente. Esse processo que envolve a transformação desse indivíduo, que é um progresso, que é um desenvolvimento desse indivíduo. Os discípulos não eram os mesmos 3 anos após. A gente normalmente destaca, infelizmente, Pedro e Judas. São os mais destacados. Quando fala dos 12, quando terminou o trabalho discipulado de Jesus, de que as pessoas se lembram? Judas e Pedro. Mas esquece do João, esquecem do Tiago. Tomé. E aí eu também estou destacando 2 aqui, para poder observar e ver como houve uma transformação deles. Eles foram pessoas transformadas, mas também prosseguiram na sua transformação. Veja o apóstolo Paulo. É mais um que a gente pode observar e dizer assim: olha como esse cara foi mudando, ele foi crescendo, olha quanto tempo demorou para ele assumir o apostolado, para ele assumir o ministério, quanto tempo de estudo e de ostracismo ele viveu, obscuro, escondido, a gente não tem relatos sobre ele, onde é que ele estava, enfim, tem algumas evidências que narram, mas que revelam que ele teve um tempo de preparação. 13 anos. 13 anos. Então, a gente tem essa caminhada, que é uma caminhada importante, que a gente, infelizmente, avalia as pessoas pela imagem que elas têm agora. Então, vou dar para vocês um relato. Tem um pastor que Deus usou de maneira muito extraordinária, que Deus o conduziu para enfrentar oposição, enfrentar autoridades públicas. E ele fez isso de uma forma extremamente corajosa, que deu a todos a impressão de que ele é uma pessoa sem medo algum. Mas ele começou a sofrer uma perseguição. E o pastor resolveu fugir. E esta imagem dele, fugido, escondido no cantinho da sua casa, ou de uma casa para onde ele foi, longe da área de atuação daquela autoridade, se você fizer uma foto ali, você vai ver o profeta Elias morrendo de medo. E você vai dizer se o Elias é um derrotado, Elias é um fujão, Elias é um medroso. A foto ali, entendeu? Fizer uma foto, pá! Que imagem você tem aqui? Fujão, medroso, fraco, etc, etc. Mas esse Elias é o mesmo. E é o mesmo Elias que depois não vai ver a morte. Então, às vezes, no momento da vida de alguém, a pessoa não está bem.
Então, mas ao longo da caminhada ela vai desenvolver esse tipo de expectativa que a gente deve ter de que Deus fará a obra. E eu concluo com mais um discípulo, Mateus, o coletor de impostos. Quando ele foi chamado por Cristo, todo mundo viu o coletor de impostos. Só Jesus viu o discípulo. A maneira como Jesus nos vê é completamente diferente. E se a gente começar a ver as pessoas como Cristo viu, a gente vai deixar de julgar as pessoas pela imagem do momento. Porque o momento seu pode ser ótimo. Deus abençoe. Mas se não for, Deus abençoe. E é esse processo de caminhada numa igreja que mostra, um está num estágio, outro está no outro estágio, outro está no estágio. Só não pode ser aquela pessoa que está defraudando a gente, está enganando a gente, dizendo que está crescendo, está parecendo isso, parecendo aquilo, mas na verdade, como vocês disseram, a pessoa só é reconhecida, só é identificada com o passar do tempo, é na caminhada. E este é um processo que é visível pelas Escrituras. Muito obrigado, queridos debatedores, pela fala, pela conversa, pelo diálogo e por compartilharem conosco boa parte de suas histórias. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, Marcela Bastos. A gente vai... É o aniversariante, vamos lá. Vamos dar parabéns. Pastora Daniele Fraguito, Projeto Vida Nova de Nilópolis. Pastor Sidney de Abreu, da Igreja Presbiteriana em Manguinhos. Hoje é aniversário também da apóstola Lucilene Terremoto, da Igreja Apostólica Cidade Fôlego de Vida em Belford Roxo. Pastora Márcia Tinoco, da Igreja Torre Forte em Niterói. Bispo Gerson Cardoso, da Igreja Transformando Vidas em Maria da Graça. Pastor Gilvan Rodrigues, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Irajá. Do pastor João Paulo, da Igreja União Evangélica Pentecostal, do bairro 29 de Março. E do pastor Felipe Helder, da Igreja Palavra e Vida em Nova Friburgo. Hoje, aniversário de 9 anos da Igreja Batista do Silvestre, em Campo Grande. Muito bem, Marcela Bastos, muito obrigado também por sua participação, sempre muito eficiente aqui no nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Wander Gomes, obrigado, meu irmão, um forte abraço. Obrigado, JR, obrigado por esse privilégio. Um grande beijo à Igreja do Recreio e a todos os nossos ouvintes. Maravilha, muito obrigado, pastor Marcelo Gleiser. Eu que agradeço, Jota. Quero mandar um abraço para o Ministério do Louvor lá da Igreja Viva, para minha filha Sofia, para minha esposa Priscila. Maravilha, Exane Alves, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, muito bom estar aqui e agradeço aos ouvintes, debatedores e uma semana abençoada para todos nós. Bispo Sérgio Nonato, obrigado, um abraço, meu irmão. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar com todos vocês aqui, mandar um abraço aí, um feliz aniversário para a irmã Denise. E como eu não vou estar aqui esta semana, eu quero mandar um abraço também para minha filhona Isabel, que vai fazer aniversário no sábado. Parabéns. E eu vou estar aí te dando um beijão. Maravilha. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui no nosso Debate 93. A nossa tarde continua com a Caravana 93. Você participa com a gente. E agora nós vamos orar. É um tempo tão precioso, tão especial de oração, onde nós buscamos a direção de Deus, onde nós apresentamos os aniversariantes e também os temas do programa de hoje, onde nós oramos pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Por isso, em nome de Jesus, nós vamos orar. Eu quero convidar você a estar pertinho da gente agora. Às vezes você lembra de uma pessoa querida, está passando um momento difícil, ou mesmo alguém que hoje, ao ouvir o programa, se deparou com a questão da defraudação e reconheceu o fruto da ação do Espírito Santo e que hoje diz: o que eu vou fazer? Deus vai trazer orientação. Você precisa de um acompanhamento de um líder espiritual. Isso é fundamental, é muito importante para a sua vida. Vamos orar juntos? Vamos buscar juntos a presença de Deus em oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos este momento na tua presença. O Senhor conhece os nossos corações e nós suplicamos agora por todos aqueles que sofrem, que estão enfermos, que estão nos presídios, que estão desempregados, que estão passando qualquer tipo de provação. Que o Senhor venha com intervenção sobre a vida dessas pessoas, cujos nomes nos lembramos agora e até outros que nem conhecemos. Senhor, ajuda-nos a que sejamos discípulos melhores do Senhor. Abençoe essas pessoas que se manifestaram aqui, colocando suas vidas, que a tua graça esteja sobre elas e sobre a casa delas também. Nós agradecemos as bênçãos recebidas e suplicamos isto em nome de Jesus. Amém. Que Deus te
abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.